Graça e paz, amados, que o Senhor Jesus abençoe as nossas vidas poderosamente nesse dia, né? Hoje são 22 de dezembro, né? Exatamente 10 horas e 51 minutos. E eu gostaria de trazer uma reflexão aqui para você, né? Na verdade, é um desafio que Deus colocar aqui no meu coração. Eu quero compartilhar para você que está entrando aí, tá certo? Que está nesse momento aí e pode refletir comigo. Eu quero trazer aqui uma reflexão de um homem muito conhecido na Bíblia, homem esse chamado Neemias. Neemias, ele era o copeiro do rei, a Bíblia diz. E Neemias viveu num tempo muito difícil da sua época, né? A Bíblia diz no capítulo 1 que ele está em Susã, a cidade, e ele recebe uma visita de alguns irmãos dele de Jerusalém. E Neemias, ele pergunta, né? Como está o povo lá de Jerusalém, aqueles que sobreviveram do cativeiro, né? Como é que está vivendo esse povo ali naquele momento? E a resposta que ele recebe é uma resposta muito triste. A resposta que ele recebe ali é que aquela pouca quantidade de pessoas que restaram, né, do cativeiro estão passando por uma grande humilhação, por vergonha. A cidade onde eles residem, o muro que dava proteção para aquela cidade foi destruída, né? As portas foram queimadas e o povo estava desolado, estava triste, angustiado, porque eles não sabiam o que fazer. E a Bíblia diz que quando Neemias recebe essa notícia, Neemias, ele senta no chão, ele chora, ele rasga o coração ali naquele momento. E ele começa a perceber, ele mesmo começa a perceber que ele vive em um local bom. Gente, ele era o copeiro do rei. Era uma das pessoas de mais confiança do rei. Era alguém que tinha a responsabilidade de conduzir o alimento para o rei, a bebida para o rei. Em outras palavras, Neemias vivia muito bem. Não faltava o que comer. Ele não podia ficar doente porque ele era o cara que cuidava do rei. Se tivesse lá um plano de saúde, o melhor plano de saúde era o do Neemias. Os melhores médicos estavam à disposição de Neemias, né? Então Neemias era alguém extremamente bem cuidado. Assim como era bem cuidado o rei Artaxerxes, tá certo? Também Neemias era bem cuidado, porque ele era o responsável pelo alimento do rei. Era alguém que degustava ali, né? E depois é que o rei ia comer. Então Neemias estava muito bem na fita, né? Mas o coração de Neemias estava com o seu povo. Quando a notícia, essa triste notícia chegou a Neemias, ele não resistiu. Ele caiu, se prostrou-se ali e ele começou a chorar. Ele não se conformava pelo que estava acontecendo com o seu povo. A Bíblia diz que ele chora, ele rasga o coração, ele se humilha. A Bíblia diz que ele jejuma. Ele passa vários dias prostrado diante de Deus, jejuando e orando. Depois que ele faz tudo isso, nesse percurso que ele faz tudo isso, ele começa a orar pelo povo. Ele traz à memória de Deus o que Deus havia falado para Moisés lá atrás, no livro de Deuteronômio, que se o teu povo se arrepender, Senhor, o Senhor juntaria ele de novo. Se o teu povo se curvasse, voltasse para o Senhor de todo o coração, o Senhor iria reunir dos 4 cantos da terra, ia colocar no local que Deus havia estabelecido para o nome dele ser glorificado. E nesse caso era Jerusalém. E ele começa a confessar os pecados.
E eu quero abrir aqui um parêntese. Ele estava confessando o pecado do povo. Eita, pastor, a gente pode confessar o pecado dos outros a Deus? Pode. Você sabe de uma dificuldade que o seu marido, a sua esposa ou o seu filho passa? Coloca diante de Deus e confessa diante do Senhor. Coloca a dificuldade do teu marido, coloca a dificuldade da tua esposa, coloca a dificuldade do teu filho. Coloca a dificuldade de um amigo que você tem diante de Deus. Sabe que ele não tem força, então coloca diante de Deus. Confessa o pecado dele. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. E Neemias fez isso. Ele confessa o pecado do povo. Ele rasga o coração diante de Deus. Ele traz a memória de Deus. Olha que negócio tremendo isso aqui. No capítulo 1, no versículo 8, ele diz assim: lembra-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo. Senhor, tu lembra o que o Senhor disse para Moisés? Pois se o Senhor não lembra, eu vou trazer a memória do Senhor. Olha o que é que o cara faz. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecer os meus mandamentos e puseres em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os trarei para o lugar que eu escolhi para estabelecer o meu nome. Olha que negócio tremendo. Você conhecer a palavra de Deus. Não é que Deus esquece. Deus ele jamais esquece de uma promessa dele. Mas nós precisamos trazer isso para nós. Senhor, está escrito na tua palavra. Foi o Senhor que disse que se nós nos arrependermos, o Senhor nos perdoaria e traria de volta. O Senhor nos ama tanto, amado, que deixou essa escritura para nos impulsionar e para nos direcionar. Então foi isso que Neemias fez. Senhor, está na tua palavra. Foi o Senhor que disse. Então, amado, Neemias ele coloca isso aqui diante de Deus. Ele clama, ele jejua, ele ora, ele se posiciona. E assim, meu amado, não adianta a gente saber das coisas que estão acontecendo e baixar a cabeça. É assim mesmo, é porque o mundo está diferente, né? É um novo mundo, né? Não é assim, amado. A Bíblia diz que nós não devemos nos amoldar aos padrões desse mundo, mas termos uma mente renovada, termos uma mente transformada. A Bíblia diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira e deu seu único filho para que todo tivesse vida, mas tivesse vida em abundância. Vida em abundância. Você sabe o que é vida em abundância? É uma vida que agrada a Deus. E uma vida que agrada a Deus, amado, é uma vida em abundância. Porque tem pessoas que vivem uma vida louca, corre para um lado, corre para o outro, e faz isso e faz aquilo, vive loucamente. Eu tenho que aproveitar a vida porque depois da morte, né? Isso não é vida em abundância, amado. O nome disso é insensatez. O nome disso é irresponsabilidade. Uma vida em abundância é uma vida segundo a vontade de Deus, é uma vida que agrada a Deus. A Bíblia diz assim, deleita-te no Senhor e Ele considerará o desejo do teu coração. Deus, Ele quer alguém que agrade a Ele, que se volte para Ele, que reconheça que é pecador e que precisa da misericórdia dEle. Foi isso que Neemias nos apresentou aqui, amado. Um caos. Jerusalém estava um caos, muro destruído, porta queimada pelo fogo. Nós estamos vivendo em um mundo que está um caos. A nossa cidade está um caos. As pessoas que estão ao nosso redor estão um caos. Perdidas sem direção, perdidas sem uma instrução, perdidas sem conhecer de fato e verdade a vontade de Deus e vive como insensato. Mas a Bíblia diz, amado, escuta isso, que Deus chamou a mim e a você, cristão, amém? Você pode dizer aí um amém? Você é crente, amado em Cristo Jesus, amém?
Ele chamou eu e você para sermos sal da terra. Uma terra onde a podridão do pecado tem subido nas narinas de Deus. Deus, ele colocou na terra sal. Sal é você. Você é sal. E quais são os benefícios do sal? Para aquela época, o sal, ele tinha... Para aquela época, o sal era como se fosse o bombril, tinha 1001 utilidade. O sal servia para você passar numa ferida, para cicatrizar a ferida. O sal, ele servia para proteger a carne, para a carne não ficar estragada. Amados, eram muitas coisas que o sal servia. E uma delas era para dar sabor, né? Para dar sabor. A minha vida, a sua vida, ela tem que demonstrar assim, uma alegria. Sabor é alegria, você comer algo que você sente alegria, mas também provocar sede na vida das pessoas. Provocar sede e dizer para elas que o que elas têm feito, as suas ações, elas vão ter resultados. As suas ações, as suas atitudes, elas vão vir com resultado, porque a Bíblia diz que aquilo que a gente planta, a gente vai colher. E meu amado, na lei da semeadura, você não planta uma semente e colhe uma, você colhe várias sementes, seja ela boa ou seja ela ruim. Então seja sal da terra, provoque sede na vida das pessoas. Seja tempero, amado. Segunda coisa que Deus nos colocou aqui na terra para cima foi luz. Onde você está em meio a essas trevas, amado? Você está aí debaixo de uma mesa, debaixo de uma caixa, debaixo de uma cadeira? Onde é que você está? Ah, eu estou salvo, aceitei Jesus, vou para o céu, glória a Deus. Mas e aí, amado, o teu vizinho, o teu amigo, o teu parente, ele não vê essa luz brilhar porque essa luz ela foi ofuscada, amado, porque é uma luz egoísta. E essa luz tem que ser escondida. A Bíblia diz que, pelo contrário, pega-se essa luz e coloca no local apropriado, ó, para que ela traga luz sobre todas as trevas. Foi para isso que Deus nos chamou. Nesse sentido, Neemias estava fazendo isso, sendo sal e sendo luz. E eu e você fomos chamados para isso, para sermos sal e luz. Nós não devemos nos conformar, amado, pelo que está acontecendo, mas nós temos que avançar. E assim como Neemias, ele orou, buscou no Senhor, o Senhor pediu misericórdia do Senhor. Olha o que é que o texto diz no versículo 1, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Então, o mês de Quisleu, aqui, ele representa entre o mês de novembro e dezembro. Olha aí, nós estamos em dezembro. Então, essa situação aconteceu entre novembro e dezembro. No dia 20 no 20º ano. Nós estamos no 23, né? Nós estamos no ano 23. E aqui é no ano 20. Então eu estava no mês de Quisleu, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Ele recebe uma notícia muito triste. Ele não aceita, ele não baixa a cabeça, ele não diz é assim mesmo, não. Ele simplesmente toma atitude, ele pede a Deus. Ele pede a Deus que agisse na vida dele e desse tudo o que ele precisava. Meu amado, não existe luta, não existe gigante na vida daqueles que têm um Deus Todo-Poderoso. Quando o gigante se levantou diante de Israel, Davi ele disse: quem é esse circunciso para desafiar o exército do Deus vivo, amado? Você é um soldado do Deus vivo. Não existe gigante para você, porque o teu Deus, ele é poderoso para fazer muito mais. A Bíblia vai dizer, amado, que no capítulo 2
livro de Neemias. A gente estava no mês de Quisleu, e agora no capítulo 2 diz assim: e no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes. Nissan, ele representava entre março e abril. Vamos contar, vamos imaginar que era dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 5 meses depois, 5 meses depois, olha o que aconteceu 5 meses depois do homem de Deus ter orado, rasgado o coração, confessado o pecado, jejuado, se humilhado na presença de Deus. Escuta isso. Versículo 1. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei ao rei. Nunca, escuta isso, nunca eu antes tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu semblante, ou por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Lembra que eu falei mais atrás? Se tinha alguém que tinha um plano de saúde bom, esse era o Neemias. E se Neemias adoecesse, o rei sabia. E o rei disse: ora, você não está doente? Que semblante triste é esse? E o rei logo percebeu que a tristeza que estava no rosto de Neemias era do coração. E aqui, amado, como eu disse para vocês, Deus usa quem quer para fazer o que Ele quiser aqui na terra. Deus, Ele pode usar aí um empresário muito rico, e realizar um grande sonho seu, que é de viajar para os Estados Unidos e conhecer aí, sei lá, a Disney. E você procurar aqui o nosso irmão Alberto, né? Assim que escreve. E ele vai conseguir para você uma viagem aí abençoada, porque Deus, Ele pode fazer isso, né, Alberto? Deus, Ele pode fazer isso, não é nada impossível para Deus. E nesse contexto aqui, Neemias precisava de alguém poderoso. Então, chegar à presença do rei com o rosto triste, meu amado, não era um negócio muito bom, não. Não era um negócio muito bom, não. Mas o seu coração estava tão rasgado, seu coração estava tão dilacerado, que ele não conseguiu esconder diante do rei. A Bíblia diz, eu quero voltar aqui no versículo 11, para a gente fazer aqui uma ligação. No versículo 11 diz assim, Neemias vai dizer assim: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. E faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe benevolência. Aí ele diz deste homem. Quem é este homem, né? Eu quero acreditar que este homem aqui é o rei, porque era alguém que tinha autoridade e poder para ajudar Neemias naquela hora. Então ele pede para que Deus conceda ali, né? E 5 meses passaram na oração. Eu não estou dizendo aqui para você que vamos fazer a campanha de 5 meses para Deus fazer um milagre. Não é. Deus, Ele pode fazer um milagre agora na tua vida. Deus pode mudar a tua história agora. Pode mudar a tua história amanhã, ou talvez daqui a 5 meses, daqui a 1 ano. Ele faz no tempo dele, não é no nosso tempo. Aqui passou 5 meses. Então, voltando para o capítulo 2, o Neemias, ele vai responder a pergunta do rei. Essa tristeza pode ser do coração. Aí ele continua assim, o texto diz assim: e com muito medo
eu disse ao rei que o rei viva para sempre, né? Era uma saudação de um servo para o seu rei, tá certo? Que o rei viva para sempre, era uma saudação do servo para o rei. Como não estaria triste o meu coração se a cidade em que estão sepultados os meus pais estão em ruína e suas portas foram destruídas pelo fogo? Aí aqui Neemias vai e tudo que ele tinha orado, ele coloca diante do rei. Ele rasga o coração ali diante daquele rei. E agora você vai ver aqui o que é que Deus vai fazer. O rei me disse: e o que você gostaria de pedir? Aleluia. Amado, o que é que você gostaria de pedir a Deus agora? Diz aí, escreve aí, vai. O Senhor está perguntando: o que você gostaria de pedir? O que é que você quer? Escreve aí, vai, que a gente apresenta aqui a Deus. O que é que você quer pedir? Ah, Deus. Oh, Deus lindo, não é, gente? Então, orei a Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, se o teu servo puder contar com a tua benevolência, ou seja, com a tua bondade, que me deixes ir à cidade onde os meus pais estão sepultados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Amado, o que o Neemias pediu aqui não foi pequeno, não, foi grande. Neemias pediu para voltar para Judá, para Jerusalém e reconstruir os muros. Irmão, eu pesquisei aqui o tamanho desse muro. Só para vocês terem aqui, se a pesquisa que eu fiz estiver certa, que as pessoas fizeram, né, no estudo, se a minha pesquisa estiver certa, o muro, ele tinha 4.018 metros de comprimento. Ele tinha 4 quilômetros de extensão. 4 quilômetros. Bebeto, me ajuda aí se eu estiver errado. É de Redenção a Carape. 4 quilômetros de extensão. E além desses 4 quilômetros, tinha mais 18 metros. Isso era só a extensão do muro, para você saber do tamanho da grandeza. A altura do muro eram 12 metros de altura. Olha para o poste que está aí perto da tua casa. Não sei quantos metros dá um poste desse aí, mas ele não dá 12 metros de altura não, viu? 12 metros de altura era o muro. E a largura da parede, gente, era aproximadamente 8 metros e meio. Dava para fazer facilmente uma casa em cima do muro. Tem casa de 4 metros, né? Dava para fazer uma casa de 7 metros em cima, dava para andar de carro em cima. Então o que Neemias pediu não foi uma coisa pequena, foi uma coisa gigantesca. E naquele momento ali, a única pessoa na terra que poderia dar o recurso que Neemias precisava era o rei. Por isso que eu digo para você: não tente mensurar o tamanho do poder de Deus, gente. Não tentem. O meu Deus, ele não pode isso. O meu Deus não pode salvar o meu pai. O meu Deus não pode salvar a minha mãe. Meu Deus, ele não pode salvar o meu filho, o meu irmão. Ele não pode libertar o meu irmão das drogas. Não diga isso não. Você não tem noção do poder de Deus. A Bíblia diz, amado, que Jesus, ele vai chegando a uma cidade e uma família, uma mulher vem trazendo ali junto com a multidão o seu único filho. Uma mulher que não tem nome, a Bíblia chama a viúva de Naim, né, da cidade de Naim. Aquela mulher já tinha sepultado o marido e agora aquela mulher estava sepultando o seu único filho, tudo que ela tinha. Desolada, sem esperança, porque a morte chegou ali.
A Bíblia diz que Jesus, ele vinha chegando na cidade, ele viu aquilo. Jesus, ele chega na hora certa e no canto certo. Jesus não atrasa. Jesus, ele não escreve em linha torta, que nem muitas pessoas dizem. Não, ele chega na hora certa, no tempo certo. Quem sabe se a hora que Deus tem guardado para ti no ano de 2023 não é hoje? Que tu tem pedido esse ano todinho. Será que não é hoje que Deus vai fazer na tua vida, hein? A Bíblia diz que aquela mulher desesperada vai sepultar o seu único filho, único. E naquela época, meu amado, uma viúva já era um problema. E ela não tem nenhum filho. Ela estava desesperada. Desesperada. Jesus chegou ali e tocou naquele caixão. E a criança, o jovem, não sei a idade, ele levantou. Estava morto já ali aquela criança, aquela pessoa estava morta. Não tente, amado, medir o tamanho do poder de Deus. Não tente, não tente. Você não vai conseguir. Deus, ele pode estar curando câncer hoje. O câncer que está em alguém da tua família que o médico já deu aí, sei lá, uma semana, 2 meses. Deus, ele pode estar arrancando esse câncer agora, porque ele é soberano, ele é poderoso para fazer muito mais. Deus, ele pode estar abrindo a porta de emprego que você tanto almejava. Deus, ele pode suprir todas as nossas necessidades. Ele pode, porque ele é poderoso, porque ele é soberano. Eu poderia passar aqui o dia todinho falando do poder desse Deus maravilhoso, mas eu quero deixar para um outro momento aqui. E para mim finalizar o nosso momento aqui, no capítulo 2, tenho que concluir isso aqui para vocês. O rei pergunta o que é que ele quer, ele ora, ele pede a benevolência do rei. Ele disse que quer reconstruir os muros de Jerusalém. O rei disse: esse cara é doido. E muitas vezes as pessoas vão chamar a gente de doido mesmo. E as coisas de Deus para a terra é loucura. É loucura, né? Mas vamos continuar no texto aqui. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Deus, ele gosta das coisas organizadas. Sabe o que é que impede da gente receber a nossa bênção? É uma vida desorganizada. A Bíblia diz que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. A Bíblia diz que a gente pede e não recebe porque a gente pede por motivos fúteis. A Bíblia diz que quando Elias estava diante daqueles profetas de Baal, naquele tempo difícil, não chovia. Elias, ele desafiou aquele povo ali a fazer um sacrifício e não colocasse fogo no sacrifício, mas cada um iria clamar o seu Deus, e o Deus que respondesse com fogo, esse era o Deus Todo-Poderoso. Elias conheceu o Deus dele e sabia que os outros deuses eram tudo falso. Depois de todo aquele desespero dos profetas de Baal, se cortando, gritando, gemendo, se martirizando, nada aconteceu, porque só quem tem poder é Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só Ele tem poder. O resto é engano. Então, se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, tu está vivendo no engano. Jesus, ele é aquele que pode salvar e transformar a tua vida.
Ele pode salvar e transformar a tua vida. Então a Bíblia diz que Elias, depois que os profetas de Baal fazem todo aquele estardalhaço dele lá e nada acontece, Elias diz assim: agora é minha vez. É minha vez. A primeira coisa, né? Elias, ele corta o animal, coloca lá em cima da pedra. E logo em seguida, a primeira coisa que ele faz, escuta isso. E eu creio que se você fizer isso, você vai também ter a vida mudada da sua casa, da sua vida. Deus vai fazer o sobrenatural na tua vida, se você fizer isso aqui. Primeira coisa que Elias fez foi pegar 12 pedras e restaurar o altar. Deus, ele não opera em altar destruído. Deus, ele não opera em meio à bagunça. O rei perguntou para ele: quando é que você vai vir? Como é que vai ser isso? E ele deu um prazo. Ele disse: vai ser assim, assim, assim. As coisas de Deus são feitas com ordem e decência. Ordem e decência. Então Elias, ele restaura o altar. E depois que ele restaura o altar, né? Vocês sabem que ele manda botar água. Ele faz uma oração simples. E a Bíblia diz que Deus vai lá e responde com fogo. Porque o que Elias queria ali era fogo. Mas Deus só fez o milagre quando o altar estava restaurado. Como está o teu altar, amado? O altar da tua vida, o altar da tua casa. Eu quero deixar para você essa reflexão. Olha para dentro de você, olha para dentro da tua casa, olha para dentro da tua vida, como está o altar da tua vida, né? Estamos terminando um ano. Você vai entrar o ano que vem com o altar em bagunça, desordenado. Deus está dizendo nessa manhã, 11 horas e 24 minutos, conserta o altar. Conserta. E Deus vai derramar fogo. Amém. Quero finalizar fazendo uma oração e agradecendo a Deus pela presença de cada um de vocês que puderam estar esses minutos aqui presente comigo. Muito obrigado, gente, mesmo. Deus, te louvo, porque a tua palavra é linda, Pai, é poderosa para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Quantos altares precisam ser restaurados, Pai, nesse dia? Deus, tem muitas que não tem força, Deus. O Senhor Deus, dá força a essas pessoas, para que eles possam confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, organizar o altar da sua casa, Deus. Eu coloco as vidas que está aqui diante de mim, também a minha vida, a minha casa. Meu Deus, me ajuda. Perdoa os meus pecados. Perdoa, Deus. O Senhor conhece e sonda os corações e sabe que nós temos falhado, Pai. Então nos ajuda nessa jornada a colocarmos em ordem a nossa casa. Te agradeço, Pai, porque o Senhor é o Deus de misericórdia. Nos deu um dia abençoado. No nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Tá entrando outras pessoas aí, mas a gente já falei bastante aqui. Então, assim, Deus conceda para vocês aí um dia abençoado, tá bom? E eu vou deixar esse vídeo salvo, depois se você quiser assistir, tá bom? Os que entraram agora, fica à vontade. Deus abençoe a todos no nome de Jesus, tá bom? A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.